Nas sombras da história, onde lendas e verdades se entrelaçam, jaz o destino de uma ordem de cavaleiros temida e reverenciada, os Templários. Em 1307, a roda da fortuna girou cruelmente. Por toda a Europa, sob a pressão do rei Filipe IV de França e a sanção do Papa Clemente V, as espadas que defenderam a cristandade foram silenciadas, as suas riquezas confiscadas, os seus mestres queimados como hereges. As chamas consumiam a ordem do templo, e com ela parecia morrer um ideal. Mas num extremo da Europa, num reino forjado na Reconquista e banhado pelo Atlântico, a história tomaria um rumo inesperado. Portugal, sob a égide de um rei visionário, Dom Dinis, não seria o túmulo dos Templários, mas o berço da sua ressurreição. Esta é a saga de como a sabedoria e a audácia transformaram a perseguição em poder. E como os herdeiros do templo, sob um novo nome, a Ordem de Cristo, impulsionaram Portugal para a vanguarda das grandes navegações, moldando o mapa do mundo conhecido. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, os Templários, fora durante 2 séculos um pilar da cristandade. Monges guerreiros, banqueiros da Europa, a sua influência e riqueza eram imensas. Mas o poder gera cobiça, e a cobiça a traição. As acusações de heresia, idolatria e conspiração, embora largamente infundadas e extraídas sob tortura, serviram de pretexto para o desmantelamento da ordem. O Papa Clemente V, acuado pela implacável vontade de Filipe, o Belo, suprimiu a ordem do templo com a bula Vox in excelso em 1312. Os seus bens, decretou o Papa, deveriam ser transferidos para a Ordem dos Hospitalários. Contudo, no Reino de Portugal, Dom Dinis, conhecido como o Rei Lavrador, mas também como um estadista de rara argúcia, via as coisas de outra forma. Os Templários em Portugal haviam sido cruciais na luta contra os mouros, na defesa das fronteiras e no povoamento do território. Desmantelar essa força e entregar os seus consideráveis bens, estrategicamente localizados, a uma ordem externa como os hospitalários, enfraqueceria o reino. Dom Dinis iniciou então uma complexa negociação diplomática com a Santa Sé em Avignon. Argumentou que os bens dos Templários em Portugal tinham sido conquistados com sangue português e deveriam permanecer ao serviço da nação e da fé cristã dentro das suas fronteiras. Ele não negou as acusações diretamente, mas propôs uma solução engenhosa: a criação de uma nova ordem militar puramente portuguesa que herdaria os cavaleiros, os castelos, as terras e, crucialmente, a missão de defender a fé. Agora com um novo horizonte. Após anos de persistentes negociações, em 14 de março de 1319, o Papa João XXII, sucessor de Clemente V, emitiu a bula Ad Ea Esquibus. Este documento sagrado autorizava a criação da Ordo Militiae Jesu Christi, a Ordem da Milícia de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou simplesmente a Ordem de Cristo. Todos os bens e cavaleiros templários em Portugal foram transferidos para esta nova instituição. A Ordem de Cristo nascia, não como uma mera continuação, mas como uma transformação. A sua sede inicial foi estabelecida em Castro Marim, no Algarve, uma fortaleza estratégica na fronteira com os territórios ainda sob domínio muçulmano na Península Ibérica. Mais tarde, em 1357, a sede seria transferida para o convento de Tomar, a antiga e imponente fortaleza templária, um lugar carregado de simbolismo e poder. A nova ordem manteve o espírito cruzado, mas o seu teatro de operações estava prestes a expandir-se para além do imaginável. A reconquista em Portugal estava virtualmente completa. A energia, os recursos e a vocação militar da Ordem de Cristo precisavam de um novo propósito, uma nova cruzada. E essa nova cruzada não seria travada em Terra Santa no Oriente, mas nos vastos e desconhecidos oceanos. Aqui entra em cena uma figura seminal da história portuguesa e mundial,
o infante Dom Henrique, duque de Viseu, mais conhecido como Henrique, o Navegador. Em 1420, o infante Henrique foi nomeado grão-mestre da Ordem de Cristo. Esta nomeação foi um golpe de mestre. O infante, terceiro filho do rei Dom João I, não era apenas um príncipe devoto. Era um homem obcecado pelo conhecimento geográfico, pela expansão marítima e pela luta contra os infiéis em novas frentes. Sob a sua liderança, a Ordem de Cristo tornou-se o principal motor financeiro e espiritual das primeiras grandes viagens de descobrimento portuguesas. Os vastos rendimentos da Ordem, provenientes das suas terras e comendas, foram canalizados para o desenvolvimento de novas tecnologias navais, como a caravela, um navio ágil e resistente, capaz de navegar contra o vento. Foram investidos no treino de pilotos e cartógrafos na lendária, ainda que informal, Escola de Sagres. As expedições começaram a avançar metodicamente pela costa de África, quebrando barreiras psicológicas como o Cabo Bojador, considerado outrora o limite do mundo navegável. As velas das caravelas portuguesas ostentavam orgulhosamente a cruz da Ordem de Cristo. Uma cruz vermelha pátia, com uma cruz branca no seu interior. Este símbolo, herdeiro da cruz templária, tornou-se o emblema da expansão portuguesa, uma marca da fé e do império que se erguia. Cada descoberta, cada nova rota comercial, cada avanço cartográfico era, em parte, um triunfo da Ordem de Cristo e do legado transformado dos templários. A Madeira, os Açores, a costa ocidental africana, a busca pelo caminho marítimo para a Índia, todas estas empresas foram impulsionadas pelos recursos e pela visão estratégica fomentada no seio da Ordem sob a égide do infante Dom Henrique. A Ordem não apenas financiava, ela imbuía as navegações de um sentido de missão divina, de uma continuação da cruzada em novos moldes. A riqueza gerada por estas viagens, por sua vez, fortalecia ainda mais a coroa e a própria Ordem. Assim, os templários não morreram em Portugal. Eles se metamorfosearam. A sua disciplina militar, a sua organização e, sobretudo, a sua riqueza foram habilmente preservadas e redirecionadas por Dom Dinis e, posteriormente, potencializadas pelo infante Dom Henrique. A Ordem de Cristo foi o instrumento que permitiu a Portugal, um país pequeno e com recursos limitados, liderar a primeira fase da globalização, conectando mundos e alterando para sempre o curso da história humana. A sua influência perdurou. A cruz da Ordem de Cristo tornou-se um símbolo nacional, presente não apenas nas velas dos navios, mas também em monumentos como a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos, testemunhas de pedra da Era de Ouro de Portugal. Uma era que teve as suas sementes plantadas na astúcia de um rei que soube ver oportunidade na crise e na visão de um príncipe que canalizou a herança de antigos guerreiros sagrados para desbravar os segredos do oceano. A sobrevivência dos templários em Portugal, sob a nova insígnia da Ordem de Cristo, não é apenas uma nota de rodapé na história. É uma lição poderosa sobre adaptação, resiliência e a capacidade de transformar o legado do passado na força motriz do futuro. Um futuro que para Portugal do século XV e XVI estava escrito nas estrelas e nas ondas do mar desconhecido. Se esta viagem pela astúcia estratégica e pela audácia transformadora de uma nação e de uma ordem de cavaleiros ecoou em seu espírito, se a busca pelo conhecimento e a revelação de segredos ancestrais o fascinam, então junte-se à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe o seu gosto para que esta chama do saber alcance mais mentes curiosas e partilhe esta história de sobrevivência e renascimento. Há muitos mais enigmas da história por desvendar, muitos mais legados ocultos por explorar. Continue conosco nesta jornada.